e nós então pedimos a Deus uma direção, e Deus nos deu essa direção, que é a igreja que nós queremos ser. Porque você só consegue ser alguma coisa se você colocar na tua mente aquilo que você quer ser. As pessoas que vão vivendo pelo que acontece no dia a dia, irmãos, ela vai ser sempre as mesmas pessoas. Mas se a gente começar e a gente pedir a Deus, muito obrigado, irmão. Se a gente pedir a Deus que a gente quer ser transformado e a gente tem em mente aonde a gente quer chegar, a gente pode ir muito mais longe, amém? É verdade, não é? Então nós temos o desejo, irmão, de ser uma igreja que ora em primeiro lugar, uma igreja que ora. E eu gostaria de falar nesse primeiro tema, né? Uma igreja que ora. Eu queria ler com vocês lá em 2 Crônicas 7:14. Segunda Crônicas 7:14, que está aí o tema, o texto, né? E diz ali, vamos lá: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é incrível, essa palavra, lá do Antigo Testamento ainda, mas foi Deus que deu isso aos homens para que escrevesse e que nós hoje estivéssemos aqui recebendo essa palavra poderosa, porque afinal de contas, quem aqui é povo de Deus, levanta a mão e dá um glória a Deus. Você é povo de Deus mesmo? Então aqui está dizendo que se você se chama pelo, né, o povo que se chama pelo meu nome, então diz assim, se humilhar e orar, olha só, se humilhar e orar, não adianta humilhação sem, a oração é o principal, a gente se quebranta diante de Deus, mas a gente precisa o quê? Orar. Tem muita gente, às vezes, que se humilha, mas não tem coragem de orar. Não está indo lá para o quarto, para o lugar secreto, para poder estar ali na presença de Deus, porque se Deus começou uma obra, Ele quer terminar a obra na sua vida. Deus não faz nada pela metade. Deus começou a boa obra e Ele vai continuar essa boa obra, sabe? E aí há uma promessa. E ele fala, e buscar a minha face. A minha face, quando fala isso, está falando de relacionamento. E muitas vezes, irmãos, é o que acontece. Nós queremos relacionamento com Deus, mas não chegamos na presença dele. A face de Deus é onde a gente vai estar diante dele, dali, e conhecendo ele mais de perto. E a oração é a arma principal para o crente chegar nesse lugar. A oração é aquilo que nos aproxima de Deus de tal forma. E ele diz assim, ó, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. E aí ele diz mais o quê? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está disposto a sarar a tua vida. Seja lá o que esteja acontecendo na sua vida hoje, seja lá o que esteja impedindo você de crescer na sua vida espiritual, Deus tem poder para fazer com que isso seja cancelado, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso, amém, igreja? Ele é o Deus Todo-Poderoso. E é interessante, sabe, que quando a gente está falando aqui de uma igreja que ora, uma igreja que vive e uma igreja que compartilha o amor de Deus. E essa igreja que ora, sabe, a gente precisa olhar que a igreja é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. E a igreja, essa noiva de Cristo é formada por cada pessoa que entregou sua vida para Jesus, que entregou a Ele a sua vida. E Jesus, Ele ama tanto essa noiva, que é a igreja dele, que ele a municiou, é de munição mesmo, sabe? Ele municiou
com as ferramentas necessárias para manifestar o seu poder aqui na terra. Se tem uma coisa que Deus quer que aconteça, é que a igreja encontre as ferramentas e todas as armas que Ele nos deu para batalhar aqui nessa terra, para que manifestemos a glória dEle aqui nesse lugar. E muitas vezes, quando a gente fica abatido, paralisado, isso é uma festa no inferno. É uma festa para o diabo, porque o diabo quer parar a gente. Ele o tempo todo vai tentar impedir uma igreja, primeiro, que ore ao Senhor. Uma igreja que clame, né? Nós estamos aqui começando os nossos cultos com uma oração, onde nós oramos juntos, porque eu entendo que nós somos abençoados por Deus e podemos abençoar uns aos outros, segundo a palavra do Senhor. E Deus quer que você faça. E quando você não consegue enxergar que você é um portador das bênçãos, irmãos, você perde aquilo que Deus te deu de mais precioso. Vocês estão me entendendo? Quando o diabo tenta calar, não, você não pode abençoar, você não pode fazer nada, só Deus pode fazer. Deus faz através de pessoas. Quando Deus quis tirar o povo lá do Egito, Ele usou quem? Moisés. Quando Deus quis libertar, sabe, o povo da escravidão, lá Ele pegou Moisés e fez com que Moisés tirasse aqueles homens lá do Egito. Ele venceu a maior potência do mundo para que pudesse libertar o povo dele lá do Egito. E é assim que tem acontecido. Quando Deus quis libertar o povo de Israel, quando estava lá dominado pelos povos ao lado, Ele usou um menino chamado Davi, um rapaz chamado Davi, na qual foi lá e venceu Golias, e a partir daquele momento eles começaram a ter a vitória. E aí Israel, ela dominou todos os povos ao seu redor. É assim que acontece. Não é ninguém especial, é alguém que se coloca no lugar. É alguém que diz, eis-me aqui. É alguém que está lá vendo assim, eu não sou nada, mas eu tenho Deus, né? É que Davi falou assim, olha, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E essa é a diferença, irmãos, de nós. Aqui, eu e você, nós temos que sair em nome do Todo-Poderoso, daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Nós não podemos de maneira nenhuma, essa noiva precisa, de certa forma, anunciar, manifestar as suas maravilhas e os prodígios aqui na terra. Na Bíblia, irmãos, o cristão encontra a revelação da vontade de Deus, a vontade do seu Senhor. Aqui tem tudo que você precisa saber. Você tem problema? Sabe como eu devo ser um pai melhor? Tem na Bíblia. Eu quero ser uma mãe melhor? Tem na Bíblia. Eu quero ser um trabalhador melhor? Tem na Bíblia. Eu quero ser um empresário melhor? Está aqui na Bíblia. Né? Eu quero fazer sexo direitinho? Está aqui na Bíblia. Tá, claro que tá. Aqui diz como deve fazer, sim ou não, irmão? Não é verdade? Tá tudo aqui, irmãos. Você quer arranjar um namorado bom? Tá aqui na Bíblia. Você quer arranjar uma namorada boa? Tá aqui na Bíblia. Aqui tem tudo que a gente precisa, irmãos. Deus deu tudo para que nós pudéssemos usar. Então, aqui é o lugar onde a gente recebe a revelação da vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas aí é na oração que o crente encontra o caminho aberto para as suas petições ouvidas. Sabe, ele conhece, opa, tenho conhecimento, olha só o que Deus está falando que pode fazer na minha vida. Olha o que Deus está dizendo que a igreja tem poder para fazer. Olha o que Deus está falando aqui, como a gente pode mudar o mundo. Você tem o conhecimento. Mas quando você, irmãos, quer pegar o conhecimento de Deus, porque conhecimento sem prática não vale nada. Vai ser só orgulho para você. Eu conheço a Bíblia,
Mas quando você pega a revelação do Senhor, e aí o crente começa a orar, ele vai para o lugar onde ele vai realizar aquilo que Deus revelou na sua vida. E é isso que nós queremos no ano de 2025 para a PIB de Navegante, irmãos. Que a igreja possa revelar o que Deus tem para a cidade de Navegantes. Que a PIB de Navegantes seja um instrumento aqui nessa cidade para libertar os cativos, para fazer com que aqueles que estão ali dominados pelas drogas, dominados pela prostituição, dominados pelos vícios, que nós cheguemos até ele e comecemos a usar a arma de Deus que está à nossa disposição. Glória a Deus, igreja. É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar, sabe? Então nós precisamos abrir esse caminho da oração, porque ler a Bíblia é bom. Eu gosto de ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia e falo assim, que coisa maravilhosa. E aí eu pego e vejo tudo que Deus está falando comigo, e aí, na hora de ir orar, irmãos, o inimigo tenta impedir a gente. Ou será que é só com o pastor que acontece isso? Será que é só comigo? Porque o que acontece é ali, eu sei tudo, agora eu preciso ir para lá, no relacionamento, nesse relacionamento que verdadeiramente é ali que nós vamos construir a base para que a revelação se torne realidade. Revelação sem realidade não existe nada. Você vai falar da boca para fora, mas quando você se relaciona, irmãos, aquilo penetra no teu coração e o poder de Deus começa a operar através da sua vida. Não é à toa que Deus, em sua palavra, Ele nos convida a praticar a oração e a apresentarmos a Ele as nossas necessidades. Olha só o que diz aí no próximo versículo, por favor. João 14:15. Vamos ler todos juntos, vamos lá. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos, e se sabemos que Ele, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quem está falando isso, irmãos? Né? Olha só que coisa abençoada. Ele está disposto. Se a gente sabe que Ele ouve, a gente precisa ter confiança. Ele quer salvar vidas nessa terra, sim ou não? Sim. Ele vai usar quem? Um anjo desceu do céu com aquelas asas, né? Aquelas barulho, né? Aí o pessoal vai sair correndo, fala assim, isso é coisa do outro mundo. Mas se chegar você lá bonitão, como você se veste, olhar lá, olá, tudo bem? É alguém igual a pessoa. É ali que a gente vai chegar para levar essa pessoa até Jesus, irmãos. Sabe? E o que está escrito aqui, ó. Se um exército desconhece as armas que possui, sofre por não manejar de forma adequada o instrumento da batalha. O exército que não sabe o que tem, ele está olhando, eu estou lá na batalha, eu cheio de armas aqui, munição à vontade, mas eu estou lá. E Deus falando, não adianta, você tem que pegar as minhas armas. Você tem que usar aquilo que eu tenho dado e dado à disposição para vocês. Quando a gente não entende isso, irmãos, a gente vai perder. A gente vai para o campo de batalha já com a perda. Nós precisamos usar. Olha só, o outro texto aqui, passa outro texto para mim, Oséias 4:6. Vamos lá? O que está dizendo ali? Olha só, o meu povo está sendo o quê? O povo está sendo o quê? Muitas vezes a gente tem olhado para a igreja do Senhor e tem visto crentes destruídos. Sabe, o diabo está zombando muitas vezes de muitos crentes, porque é o que tem acontecido. Porque esses crentes estão tão ali, longe da palavra de Deus, que estão sendo destruídos. Olha só o que diz. Porque lhe falta o quê? O conhecimento. O conhecimento de quem? De Deus. E o conhecimento de Deus, irmãos, ele vem através da palavra e do relacionamento, através da oração.
Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Interessante que a primeira coisa que pega aqui são os sacerdotes, e a gente pode dizer os pastores hoje, né? Nós os pastores, porque quando nós deixamos de avisar, quando nós paramos de falar, quando nós deixamos de clamar que a igreja precisa estar ali buscando o conhecimento de Deus e buscando o relacionamento com Deus, irmãos, primeira coisa que vai ser afetada vai ser a gente. É o que está dizendo aqui o profeta. Porque tu, sacerdote, rejeitaste. Quando eu guardo isso para mim, e eu não quero de maneira nenhuma ser um pastor que vai chegar lá no final da vida e Deus já fala assim, Geliel, tu deixou de falar isso, você deixou de falar aquilo, olha lá na tua igreja, não se falou, não, eu não quero chegar na presença de Deus e poder olhar para Ele e falar que é verdade, não, eu tenho falado aqui nessa igreja, que Deus tem o poder dEle pronto para ser usado por cada um de nós, e que nós podemos utilizar isso através da leitura da palavra e através do relacionamento com Ele, através da oração. Amém, igreja? Deus pode fazer. Olha só, que coisa maravilhosa. Vamos lá. Os cristãos precisam compreender, primeiro, o sublime poder que reside no ato de falar com Deus. Tem que ter prazer e tem que entender que ali tem o poder de Deus, de orar confiantemente, a fim de experimentarem a sua boa, perfeita e agradável vontade. É nesse momento em que nós estamos ali nesse relacionamento com Deus que a gente experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade. E se tu quer viver uma vida, você precisa ir para o joelho. Você precisa realmente colocar em prática o seu tempo de oração. O poder da igreja hoje ainda é a oração. Vou falar de novo. O poder da igreja hoje ainda é a oração. Meu irmão, não tem outra coisa não, irmãos. O poder de Jesus, mas Ele libera para nós através da oração. O que Jesus fazia quando Ele estava aqui na terra? Ele passava o dia todo trabalhando, ele passava o dia todo curando. Eu não sei quantos aqui já participou, já fez cura, libertação, né? Eu já tive oportunidade, e todas as vezes, tinha vezes que eu ia fazer libertação, irmãos, e a gente demorava, às vezes, 4, 5 horas numa batalha. Sabe, a gente fazia ali naquele processo, porque a pessoa estava endemoniada e ela precisava ser liberta. E quando acabava aquilo, irmãos, eu estava exausto, porque é uma batalha espiritual. E Jesus, da mesma forma, ele quando chegava depois dessa luta toda, ele pegava e deixava os discípulos embaixo, e aí os discípulos ficavam dormindo, e ele subia ao monte para fazer o quê, irmãos? Para fazer o quê, irmãos? Orar. Sabe, irmãos, e aí? O que nós estamos fazendo hoje? Nós não temos coragem de acordar um dia de madrugada para orar. Como é que Deus vai fazer uma ação? Como é que Deus fazer uma igreja que ora, né? Que vive e que a gente vai compartilhar o amor de Deus se a gente não tem tempo de oração? Precisamos então, irmãos, arrancar isso da nossa vida, como o irmão falou das páginas, né, que talvez foram escritas no ano de 2024, mas o escrito, se esse escrito não agrada a Deus, arranque essas páginas fora, e tenha a oportunidade de fazer uma nova escrita na sua vida, e escreva no seu coração, na sua mente, que você quer ser um homem e uma mulher de oração. Quem aqui quer ser um homem ou uma mulher de oração aqui? Você quer ser? Amém? E para isso é tempo de oração. A gente vai ter que abrir mão. E é interessante que você já notou que quando você vai orar, você está lá naquela está orando, e aí o inimigo fica assim, pelo menos na minha mente, é que talvez eu seja o mais pecador daqui, né? Então o diabo fica falando assim, você podia estar visitando, por que você está aí orando?
Ah, você podia estar lá na casa de fulano de tal, né? Você podia estar lá no outro. E a gente fica lá, ele tenta desviar a gente, ele tenta tirar o objetivo nosso de estar orando. Toda vez que você marca para orar, alguma coisa vai tentar tirar você e distrair você para botar você em outro lugar. Nós precisamos ser uma igreja que ora, uma igreja que manifesta o poder de Deus aqui na terra. O poder da igreja não é o dinheiro. Você pode fazer tudo isso aqui, é lindo, é bonito, é maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai estar com um telão até lá, a gente está vendo tudo isso sem problema nenhum. A gente vai estar com os rodapés tudo prontinho aqui, tudo bonitinho. Vai ficar lindo isso aqui. Mas o que adianta se não tem o poder de Deus manifestando nessa casa? O que adianta ter tudo bonitinho, mas não ter a graça de Deus passando pelos corredores dessa igreja? O que adianta a gente ter tudo bonito, mas Deus não está presente? Eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu preciso da presença de Deus. E como servo do Senhor, eu tenho que clamar a Deus: Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa. Se o meu povo que se chama pelo meu nome fazer o quê? Se humilhar. Humilhar. E a gente vai se humilhar e a gente vai orar e buscar a face dele. E ele vai perdoar os nossos pecados. E ele vai fazer o quê? Sarar a nossa... Quem quer a terra de você sarada aí, irmãos? Quem quer sua família sarada? Quem quer um amigo teu sarado? Eu quero ver maravilha de Deus esse ano, irmãos. Eu quero ver, sabe? Ah, pastor, você só acredita vendo? Não, eu acredito, eu estou com 59 anos. 59 anos dentro de uma igreja batista. 59 anos. Tem gente que acha que eu não sou batista, não sei por quê. Mas eu tenho 59 anos da igreja, porque eu nasci e fui criado tudo lá. Me converti, né? Aos 10 anos eu fui batizado. Quer dizer, tem 49 anos que eu fui batizado. Fiz agora, né? No mês passado, em dezembro, né? Então, olha só, a gente precisa entender que Deus, ele quer manifestar. E nesse tempo todo, eu pude ver o poder de Deus. Eu não me afastei de Deus porque, eu não vi... Não, eu vi maravilhas de Deus na minha vida. Mas eu não preciso dela para manter a minha fé. Eu preciso dela para fazer a obra na vida daquele que não crê. Na minha vida eu já creio. Se Deus fizer, glória a Deus. Se não fizer, glória a Deus. Mas para aquele que talvez esteja ali na rua jogado, talvez aquela mulher que esteja lá na prostituição, aquele homem que esteja se prostituindo, aquela pessoa que está lá nas drogas, irmãos, talvez não consiga chegar na vida daquela pessoa. Mas quando você vai cheio do poder de Deus, irmãos, a situação muda completamente. E nós, o corpo de Cristo, também podemos ser abalados pelo poder de Deus que se manifesta. Não é só os outros, não. Veremos uma revolução no mundo ao nosso redor, se estivermos dispostos a orar de maneira fervorosa, incessante, como fez a igreja primitiva. Dizem que é a igreja primitiva, mas eu acho que nós estamos primitivos, porque elas transformaram o mundo. Em 30 anos, aquela igreja, irmãos, se espalhou pela Europa. Homens que estavam ali iletrados, pescadores, que estavam ali recebendo o ID de Jesus, a grande missão dela, né? A comissão que Jesus deixou, ID por todo mundo, né? E aí então eles vão lá, e ele fala: mas como é que eu vou fazer isso? Meu Deus, Jesus foi embora? Como é que agora a gente vai chegar nesse negócio que Jesus falou lá em Jerusalém, lá na Judéia, Samaria e até os confins da terra? Como vamos chegar lá? Eles talvez pensaram, mas sabe o que aconteceu? Eles não sabiam o que fazer. O que é que eles fizeram? O quê? Oração. O que é que nós vamos fazer agora? Jesus dá uma direção para a gente. Sabe, irmãos, é assim que o Espírito Santo vem e caminha do nosso lado. Sabe, nós precisamos. Eu sei que já sou salvo, mas eu quero ver as maravilhas. Eu sei que já sou salvo, mas eu quero ver os prodígios do meu Deus. Eu não quero viver de histórias, irmãos.
Eu quero viver da realidade de Deus. Isso é uma coisa que tem que marcar a nossa vida. Sabe, eu vivi na Igreja Batista por um bom tempo, e naquele tempo eu não conseguia. E aí, quando cheguei em Brusque, na cidade onde eu fui para lá, saindo do Rio de Janeiro e chegando lá em Brusque depois, começamos a formar uma igreja, a igreja começou a crescer, mas a igreja ficou com 120, chegou a 160, 180 membros, mas era uma igrejinha pequena, e nós então começamos a orar, e aí começamos a orar, vamos fazer uma semana de oração, e aí arranjamos todo mundo para orar, nesse dia todo mundo orou, e aí passamos a oração, aí falou assim, vamos fazer um mês de oração? Vamos fazer um mês de oração. E aí começou um mês de oração, aí daqui a pouco foi passando, e daqui a pouco sabe o que aconteceu? Vamos então orar agora 24 horas por dia na igreja. Como, pastor? Pastor, não dá para orar 24 horas na igreja, pastor. E era uma luta. Não, mas vamos fazer. Quem é que se propõe? Os líderes da igreja foram os primeiros. Orava 2 horas, 3 horas, eu orava 3 horas, às vezes à noite, porque o horário da noite era mais difícil. Eu só sei de uma coisa, irmãos, nós conseguimos manter por 2 anos e meio aproximadamente essa oração 24 horas na igreja, com um grupo de 120, 130 pessoas na igreja. Mas foi interessante o que aconteceu, porque naquele tempo, irmãos, o poder de Deus veio sobre aquela igreja. E o nosso pastor Gilberto, ele era calminho, né? Ele pregava, né? E é interessante que quando ele pregava, e aí daqui a pouco, quando a gente via, estavam os demônios se manifestando, irmãos. Coisas que não era normal numa igreja batista. Mas ali começou, mas por causa do quê? Por causa da glória, por causa do poder, por causa daquilo que estava acontecendo, irmãos. E eu estou contando isso aqui, irmãos, não é só para você ficar com inveja de lá, não. É para que você se encha de vontade de poder participar dessa campanha de oração também. Amém? Amém. Quando fala orar 24 horas, e não é fácil, irmão. E é assim, eu era líder da igreja lá, um dos líderes, né, que eu estava lá, eu fui ordenado a pastor lá, e aí eu só sei que durante o dia, né, eu estava lá, era obreiro da igreja, a igreja me separou para ficar trabalhando na igreja, então eu ficava trabalhando lá, e aí de repente vinha assim, pastor, olha só, acontece o seguinte, aconteceu um imprevisto aqui na minha casa, pastor, eu não posso sair orar, se eu não podia orar, posso, eu vou orar, aí daqui a pouco outro chegava lá, pastor, aconteceu assim, assim, se eu não podia ficar no meu horário, posso, aí daqui a pouco quando eu vi, eu já tinha 2 horas para orar, e aí pegava mais 2, aí tinha dia que eu orava 4 horas por dia, e assim acontecia com a nossa liderança, assim acontecia com o nosso pastor, assim acontecia, mas as orações continuaram, e o poder de Deus se manifestou, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas, irmãos, nós precisamos mais do que nunca, eu não quero viver da história, eu vejo tanta coisa acontecendo aqui na Bíblia, mas eu acredito que se Deus era o mesmo que estava ali no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, Ele é o mesmo que está aqui presente hoje, amém? Se Ele fez lá, por que Ele não pode fazer aqui? Por que Ele não pode fazer aqui, irmão? Porque não tem gente clamando, porque não tem gente com fome e com sede de Deus, porque nós estamos deixando de lado o projeto da arma mais poderosa que Deus nos deu, que é a oração, sabe? Não há uma arma mais poderosa para iniciar e manter esse processo do que a oração. E agora eu queria passar para o segundo ponto. Pode passar para mim, por favor? Agora vamos lá. Esse é aquele lá, isso. Vamos lá. Vamos ler uma igreja que vive e compartilha o amor de Deus. Uma igreja que ora agora é uma igreja que compartilha, que vive e compartilha o amor de Deus. Olha só que coisa tremenda. Passa aí, por favor. Jeremias 10, 10. Vamos ler ali? Todo mundo agora, como se estivesse todo mundo vivo. Vamos embora. Vivo. Amém? Vamos embora lá. 1, 2, 3. Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno.
a terra treme com a sua ira, as nações não podem suportar a sua fúria. Glória a Deus! Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Deus na qual nós precisamos acreditar. É o Deus que primeiro está dizendo ali, Ele é o único Deus. Não existe outro além dele. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo. O Deus vivo, irmãos. Um Deus vivo, ele precisa de uma igreja. Deus vivo precisa de uma igreja. O Deus vivo precisa de uma igreja viva. Uma igreja viva. É isso que Deus precisa. Ele não pode ter uma igreja morta. Nós somos chamados para ser exemplo. Nós fomos chamados para impactar a sociedade, sendo sal e luz neste mundo. E isso só pode ser alcançado através da oração. Eu quero ser sal e luz. Por exemplo, por onde você passa, se você é luz, aonde você chega, todo mundo vê que está ali, concorda? Sim ou não? Luz não tem esse negócio. Se tu está nas trevas, você vai lá, você anda assim, muita gente vai lá na boate, é tudo escuro, né? Tu entra lá naquela escuridão, né? E ele fica lá perdidão, porque está tudo cheio de trevas. Mas quando você chega num lugar e que tem luz, todo mundo percebe. É isso que Deus quer fazer com a igreja. Ser luz. Vós sois a luz do mundo, né? A luz do mundo. Deus deu para nós essa autoridade, irmãos. O sal é outro elemento, né? Como diz aqui, deixa eu ler aqui, ó, para vocês, né? A luz desse mundo. Como diz John Stott, olha só o que John Stott disse no seu livro A Igreja Autêntica. Ele diz assim, ó, tanto o sal quanto a luz são produtos efetivos. Eles transformam o ambiente em que são introduzidos. Aonde chega sal e luz tem diferença. Tem a marca. Uma igreja que é sal e luz, ela vai fazer diferença aonde ela estiver. Onde põe luz, todo mundo sabe. Aonde põe o sal, dá sabor. Um Deus vivo precisa de uma igreja viva. Aleluia. Diga comigo, vamos lá. Um Deus vivo precisa de uma igreja viva. Um Deus vivo precisa de uma igreja viva. Uma igreja viva. Olha só o que diz Jeremias 10:10. Vamos lá. Mas o Senhor é o único. Já li, né? Já foi. Beleza. Então nós precisamos só ver isso. A igreja viva do Senhor. Vamos lá. Aí agora eu vou passa a próxima. Quais as marcas de uma igreja viva? Eu queria que você tivesse olhando comigo. Primeira, as marcas de uma igreja viva que serve a um Deus vivo. E a primeira delas é o quê? Uma igreja que ama a Deus e as pessoas. A marca de uma igreja viva, de um Deus vivo, é que essa pessoa ama a Deus acima de tudo e também ama as pessoas que estão à sua volta. E é por isso que a gente deve fazer diferença nesse mundo. Uma igreja, ela tem como propósito de viver a grande mandamento e viver também a grande comissão. O grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, é o que está aqui no próximo versículo. Passa aí, por favor, né? Mateus 22:37, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento primeiro. Agora, lá em Mateus 28:19, olha só o que diz. Vamos ler todos juntos? Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Essa lei é a grande comissão, o grande mandamento e também a grande comissão. E as duas não podem andar sozinhos, tem que andar em conjunto. Uma igreja viva, que serve ao Deus vivo, deve desenvolver um profundo relacionamento com Deus e com as pessoas à sua volta. E é por isso que nós colocamos ali, uma igreja que ora, que vive e que faz o quê? Compartilha o amor de Deus. Para quem? Para as pessoas. Quais são essas pessoas? Aquele pessoal que mora lá no apartamento do pastor Geliel, né? É lá? Não. É lá onde você mora. É lá onde você trabalha. É lá onde você estuda. É aonde você passa, irmãos. A igreja precisa se relacionar com essas pessoas. Uma igreja viva que serve a um Deus vivo. A segunda marca de uma igreja viva que serve a um Deus vivo, passa aí para mim, Mateus. Qual é a marca de uma igreja viva que serve a um Deus vivo? Segunda, é uma igreja que... Meu Deus do céu, essa igreja está viva mesmo, hein? Deixa eu fazer uma oração aqui. Senhor Jesus, eu peço que tu ressuscite. Levanta agora em nome de Jesus. Vamos embora lá, irmão. Vamos lá. Se baseia totalmente na palavra de Deus, sendo ela a nossa base e direção para todas as nossas ações. Olha só, uma igreja que tem a marca do Deus vivo é aquela que se baseia. Eu não vou, o pastor que está falando, o pastor está dando direção. Não é o pastor que está dando direção, quem está dando direção é Deus. É o Senhor que está falando. É o Senhor que está dizendo nos 2 versículos que nós lemos agora, anterior a esse, irmãos. É Deus que está falando. Então, você, como crente, você tem que tomar vergonha e cumprir aquilo que foi colocado na sua vida. Sabe, igreja? Nós precisamos realmente falar assim, eu preciso pegar isso que eu fui chamado pelo meu Senhor. E quando a gente é chamado, ele não está desacreditando na gente, não. Ele está acreditando no potencial de cada um. Ele, quando olha para o João, para a Maria, quando ele olha para o Marcelo, para o Geraldo, para o Tião, para qualquer outro que esteja aqui, irmãos, ele está olhando que se essa pessoa andar segundo a vontade dele e buscando a ele, ele vai fazer com que essa pessoa possa fazer grandes coisas aqui nessa terra. Deus é capaz de pegar coisas tremendas. Eu estava ali, eu vi o testemunho da irmã, né? A Anne botou para mim, pastor, pai, dá uma olhada aí, eu fui ver o testemunho dela. Ela contando o testemunho dela com a mãe dela, né? Um dia a gente vai ouvir esse testemunho ainda. E foi tremendo, porque ela falava que a mãe dela falava assim, Deus, é o seguinte, Deus, pode me tirar a vida, né? Não faz mal. E outra coisa, se eu pega ela e leva ela logo, né? Assim que ela falava. E ela falou assim, mas você está falando que eu vou morrer? E ela falou assim, eu prefiro você morta do que você no inferno. Eu prefiro que você morra do que você vá para o inferno. E está aí essa mulher que foi transformada, casou com um pastor, né? Olha que bênção, hoje é missionária. Sabe por que Deus tem esse poder? Mas ela estava falando uma coisa legal lá no podcast dela, e ela estava falando assim, olha, uma coisa, qual era o segredo? O joelho da mãe dela, o joelho da minha mãe, o joelho da sua mãe, quando é usado, é tremendo e poderoso. Um crente, quando põe o joelho no chão, irmãos, o inferno estremece, e as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno, irmãos, não era a igreja que vai ser atacada, é a igreja que vai atacar o inferno.
Parece que quando a gente lê isso, ai, as portas do inferno, meu Deus, vai chegar na igreja. Não vai chegar na igreja, porque a igreja é propriedade exclusiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que vive e reina, aquele que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus, irmãos.